Olá, queridos Haris Cairene, como eu costumo dizer, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Mais uma aula, lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Todos nós sabemos o que é ser homem, ser um ser humano. E Jesus passa por essa experiência. Então, essas perspectivas da questão humana de Jesus, nós estaremos aqui falando nesta lição. Mas eu preciso que você comente, compartilhe, eu preciso que você curta, dê um like lá e deixe o sininho ativo para que você receba aí as notificações das lições e de outros estudos que eu estarei fazendo no nosso canal Adalberto Teles, com 2 L's. O texto em classe, João 1, 43 ao 51 e Mateus 26, 37, 38 e o 42. Palavras-chave: Jesus, experiência e natureza humana, porque é isso que esta lição de número 8 vai tratar. Introdução: o fato de Jesus ter nascido de mulher, Gálatas 4:4, já demonstra que ele viveu uma experiência humana. O mestre teve uma vida bem intensa entre realidade vivida e ministério. É inegável a sua existência, por mais que alguns a queiram negar. Homens do passado falaram dele. Os historiadores que afirmaram sobre Jesus foi Públio, Cornélio Tácito, Flávio Josefo e Plínio o Jovem. Então, esses historiadores da Bíblia, gente, de Israel, depois da Bíblia, o maior historiador de Israel é Flávio Josefo, esse é o maior. Ele fala de Jesus. Públio Cornélio Tácito também fala de Jesus. Plínio o Jovem também fala de Jesus, da existência de Jesus, que havia ali um homem cujo nome era Jesus que realizava milagres. É preciso pesquisar sobre esses homens porque eles falam de Jesus. Primeira grande sessão, a experiência humana de Jesus. Humana no ministério de Jesus. Primeira subseção, os debates com as autoridades religiosas. Então, esses debates com aquelas religiões ali, com aquelas seitas religiosas, vão demonstrar aí essa experiência. Durante o ministério de Jesus, ele enfrentou vários debates e conflitos com as autoridades religiosas da época, incluindo os fariseus, saduceus e escribas. Tanto os saduceus como os fariseus, eles tinham escribas e doutores da lei. Esses debates revelam a tensão entre a mensagem de Jesus e a tradição religiosa estabelecida. Os fariseus foram um grupo importante na história do povo judeu e desempenharam um papel significativo no contexto do ministério de Jesus. Foi o povo que mais teve embate, o grupo que teve mais embate com Jesus, e além de preservarem as tradições judaicas, esse grupo foi responsável por preservar as tradições. Claro que depois Jesus vem contrapondo essas tradições. Vamos explorar um pouco mais sobre quem eram os fariseus e o que eles acreditavam. Então, os fariseus, em hebraico perushim, foram um grupo de judeus que surgiram aí durante o período do Segundo Templo, ali 515 antes de Cristo a 70 depois de Cristo. Nesse contexto, a gente já está no cativeiro babilônico, né? Também. Eles eram um partido político ou pós-exílico também, né? Já ali no finalzinho do período babilônico, período exílico. Eles eram um partido político e religioso que buscavam preservar a pureza da fé judaica e defender a lei de Moisés. Também foram responsáveis por manter a língua hebraica e tal. Então, todo aquele contexto ali, porque quase o hebraico vai ser perdido, mas o que eles interpretaram da lei, Jesus demonstrou uma total distonia aí com o que realmente a lei gostaria de falar.
Os fariseus acreditavam em, primeiro, a autoridade da Torá, então eles consideravam a Torá aí como palavra de Deus, buscavam seguir seus ensinamentos de forma religiosa ou rigorosa. A importância da pureza, então os fariseus acreditavam que a pureza era essencial para a vida religiosa e buscavam evitar qualquer coisa que pudesse contaminá-los. Aí você vê que eles lavavam as mãos, ali eles cuidavam das panelas, aquelas coisas todas que a gente tem já nos evangelhos. Um livro ideal para vocês aprenderem um pouco sobre esse período aí, antes da vinda de Jesus, é um livro do autor Enéas Tognini, da editora Ragnos, que o nome do livro é Período Interbíblico. Esse livro é um livraço, vai te ajudar a falar sobre tudo isso aí, sobre os fariseus, os herodianos, sobre os saduceus, vai estar tudo lá. Terceiro, a ressurreição dos mortos. Então, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida pós-morte, a existência dos anjos e demônios. Eles acreditavam na existência de anjos e demônios e consideravam que esses seres espirituais tinham um papel importante na vida humana. Observem que Daniel fala daquela briga lá entre Miguel e os seres angelicais. Não que eu esteja falando que Daniel seja fariseu, não é isso. É para vocês entenderem que eles já também estão ali dentro daquele contexto de apocalíptica. Os fariseus tiveram conflito com Jesus durante seu ministério. Alguns dos principais conflitos incluem a questão do sábado, isso está em Mateus 12. Os fariseus criticaram Jesus por curar pessoas no sábado, também Mateus 12. O que eles consideravam uma violação da lei de Moisés, a questão da pureza. Os fariseus criticaram Jesus por comer com publicanos e pecadores. Então você vê que eles eram tão exclusivistas que eles se separavam mesmo. O que eles consideravam uma violação da pureza. A questão da autoridade. Os fariseus questionaram a autoridade de Jesus para ensinar e realizar milagres. Isso está em Mateus capítulo 9 e Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 31, que é a minha tese de doutorado. Os saduceus, em hebraico, tzadikim, que vem de Zaqueu, de um texto lá de Zadok, né? Por isso esse nome. Eles eram os responsáveis pelo sacerdócio. Os saduceus faziam parte do grupo dos sacerdócios, do sinédrio e tal. Foram um grupo de judeus que surgiram durante o período do Segundo Templo, também nesse período aí pós-exílio. Eles eram um partido político e religioso que buscavam preservar a autoridade do Templo de Jerusalém e da aristocracia sacerdotal. Então, eles eram um nível mais elevado, até socialmente, financeiramente falando. Então, surgem no mesmo período, mas é um grupo também rival. Não sei se vocês lembram, quando Paulo ele vai falar e tem uma briga, e ele está no meio de fariseus e saduceus, aí ele diz assim, olha, eu sou fariseu e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, nos anjos e tal, e os saduceus não, como a gente vai ver. E aí ele conseguiu se desvencilhar e a briga ficou entre os dois grupos e ele conseguiu sair daquele problema. Então os saduceus acreditavam na autoridade do templo, eles consideravam o Templo de Jerusalém como centro da vida religiosa judaica e buscavam preservar sua autoridade. E aí você tem aquela briga, aquela discussão ali, discussão no bom sentido, entre Jesus e a mulher samaritana. Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é esse monte. Então você vê que há uma centralização religiosa e os saduceus acreditavam nessa centralização, colocando o Templo de Jerusalém ali como centro de adoração. E quando... Aí a pergunta, e quando o templo vai ser destruído, o que acontece? Segundo, a importância da aristocracia sacerdotal. Então, os saduceus acreditavam que a aristocracia sacerdotal era essencial para a vida religiosa judaica e buscavam preservar sua autoridade. E aí você tinha que levar dízimo para o templo, dízimo para o sacerdote, o imposto para o imperador. Então, por isso que eles defendiam essa aristocracia sacerdotal. A rejeição da ressurreição dos mortos. Então, os saduceus rejeitavam a ideia da ressurreição. Percebam que são os sacerdotes, Anás e Caifás, que vão até Pilatos para dizer: olha, aquele mentiroso, quando estava vivo,
disse para os seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia. Então coloque guarda lá para que os seus discípulos não roubem o seu corpo e diga que ele ressuscitou. Então eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em vida após morte. A rejeição da existência dos anjos e demônios, então eles também rejeitavam a existência desses seres. Então, olhando para esse contexto, eles não criam muito no mundo espiritual, acreditavam só em Deus, só no único Deus e acabou. Os saduceus tiveram vários conflitos com Jesus durante seu ministério. Alguns dos principais conflitos incluem a questão da ressurreição dos mortos. Então, os saduceus aí questionaram Jesus sobre a ressurreição dos mortos. A questão da autoridade. Então, eles também questionaram a autoridade de Jesus para ensinar e realizar milagres. Então, eles estão dentro do mesmo saco. E aí, quando a gente vai para aquela discussão que Jesus chama hipócrita, ele chama ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, doutores da lei. Os saduceus também estão incluídos nessa linha de raciocínio de Jesus, chamando-os de hipócritas, chamando-os de homens que estavam distantes da presença de Deus. Então, esses grupos religiosos, eles foram problema não só no ministério de Jesus, mas eles também foram problemas para a igreja do primeiro século. Claro que hoje a gente chama até alguns de fariseus, essas coisas, se assemelham às práticas deles, mas, de certa forma, essa religiosidade de hoje, ela não tem tanto teor dentro das igrejas atuais. Você tem algumas pessoas que fazem questões farisaicas e tal, mas eu acredito que existem coisas piores que estão acontecendo na atualidade, que poderiam ser melhor abordado nessas lições, que são questões que estão até dentro da igreja e são realmente heresias que poderiam afetar pior a nossa igreja. Terceiro aí, os herodianos. Era um grupo de judeus que apoiavam a dinastia herodiana, ou seja, de Herodes. Governou aí a Judéia de 37 a 6, aí eu indico de novo, período interbíblico do autor Enéas Tognini, da editora Ragno. Esse livro acho que está 37 ou no máximo R$ 40. Eles eram leais ao rei Herodes, o Grande e a sua família, e buscavam manter o poder e a influência da dinastia herodiana. Os herodianos temiam que Jesus fosse uma figura messiânica com potencial de liderar uma rebelião contra o domínio romano e a dinastia de Herodes. Nesse contexto, também tinha a ideia messiânica, ou seja, a ideia do Messias que estaria chegando para libertar a Israel do Império Romano. Muitos olharam para Jesus numa perspectiva política, e Jesus sempre dizia, até em João, o meu reino não é desse mundo. Ele sempre ia falando, se eu quisesse que Deus viesse fazer alguma coisa por mim, eu pediria a ele aí 4 legiões. Então ele vai sempre falando, o meu reino não é daqui, e tá para demonstrar, ele fala isso também quando ele vai ser preso. Você acha que se o meu reino fosse daqui, os meus discípulos deixariam que você me prendesse com tanta facilidade? Então, esses herodianos, e lembrem-se que foi Herodes que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, por causa da iminência de que um rei agora surgiu, então eu vou perder o meu reinado. Então, os herodianos estão nessa vibe, os herodianos estão nessa perspectiva. Embora os fariseus e os herodianos fossem ideologicamente opostos, os fariseus desprezavam o domínio romano, uniram-se contra Jesus, visto que ele representava uma ameaça ao poder e à influência de ambos os grupos. Gente, a verdade é que Jesus foi morto por esses grupos por inveja, por questões políticas, porque eles sabiam quem era Jesus realmente. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque ninguém em sã consciência poderia dizer que ele não era o Filho de Deus, e daí eles se caracterizando a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles se fecham, eles não aceitam, eles rejeitam
rejeitam a mensagem salvadora de Jesus por intermédio do poder do Espírito Santo. Porque em um momento eles perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Jesus diz para eles assim: eu vou responder vocês com uma pergunta. Se a pergunta de vocês for satisfatória, a resposta, eu também digo com que autoridade. João Batista batizava com que autoridade? E aí eles, nós não sabemos a autoridade. Jesus, eu também não digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Você vê que Jesus não diz eu não sei, senão seria mentira. Eles mentiram, porque eles sabiam com que autoridade João batizava. Então esses grupos, eles sabiam quem era Jesus e rejeitaram Jesus. Algumas situações criadas, armadilha sobre o imposto a César, a conspiração contra Jesus. Então eles fizeram tudo isso sabendo quem era Jesus. Gente, a coisa é muito séria. A vida social e religiosa de Jesus. Jesus não viveu isolado. Ele se envolveu intensamente com o contexto social e religioso do seu tempo. Sua interação com diferentes grupos e pessoas revela muito sobre sua missão e o reino que ele veio estabelecer. Na lição, nessa parte que eu não coloquei, é a do autor, ele diz que Jesus nasceu, Jesus isso, tal, filho de Maria e tal, e tal, e tal. Aí eu pergunto para vocês assim, se Jesus tem toda a sua realidade, ele tinha o sangue de Maria? Respondam lá nos meus comentários lá da lição. Jesus tinha o sangue de Maria? Não deixem de responder essa pergunta. Ele era filho de Maria e José, um carpinteiro, então ele era uma pessoa normal. Jesus tinha irmão, que estão mencionados no Novo Testamento. Jesus tinha um grupo de amigos e seguidores, leais, incluindo os 12 apóstolos, que o acompanharam em sua jornada. Ele também tinha amigos como Lázaro, Marta e Maria, que o receberam em sua casa. Uma pessoa comum, um homem comum. Jesus tinha um relacionamento próximo com as mulheres, o que era incomum na cultura judaica da época. Ele respeitava e valorizava as mulheres, e muitas delas o seguiam e apoiavam. Jesus era um homem de oração e meditação. Ele passava horas em oração, buscando a orientação e a força de Deus. Jesus era um estudioso das escrituras hebraicas e as conhecia profundamente. Ele as cita e interpreta em seu ensino. Jesus celebrava as festas judaicas, como a Páscoa, dos tabernáculos, da dedicação. Então ele também participava de cerimônias religiosas no templo. Então ele foi um verdadeiro judeu. Ele foi um verdadeiro homem. Esses aspectos da vida social e religiosa de Jesus nos permitem entender melhor a sua personalidade, sua mensagem. Ele era um homem que valorizava as relações humanas, a oração e o estudo das Escrituras, e que se dedicava a ensinar e a pregar sobre o reino de Deus. E era amigo de verdade, porque quando ele sabe que Lázaro está morto, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então ele era um judeu autêntico, um homem de verdade, uma pessoa real que está no mundo real, que sofre tentações, que passa por dificuldades, que sente fome, sente sono, sente cansaço, sente dor, sente frio. Então ele é um homem como todos nós, só que não pecador, né? Lembrando disso, só que sem pecado. Porque aí você tem um lado divino. Mas eu estou falando dentro desse contexto por causa da questão humana aqui nessa lição. Características próprias do ser humano. Jesus, ao assumir a natureza humana, revelou claramente as características e limitações próprias de todo ser humano, sem comprometer sua divindade. Esses aspectos são fundamentais para entender como ele pode se compadecer das fraquezas e lutas humanas. E aí a gente entende, né? Jesus sofreu lá a tentação, e aí eu pergunto, ele foi tentado e se sentiu tentado também? Responda lá no direct, lá nos comentários. Algumas características aí consideradas próprias do ser humano, características biológicas, consciência, então ele tinha capacidade aí de ter experiências subjetivas, como pensamentos, sentimentos e percepções, raciocínio, então ele tinha a habilidade de pensar, raciocinar e resolver problemas,
Linguagem, então ele tinha a capacidade de comunicar-se através da linguagem falada e escrita, tanto é que ele escreve na areia. Emoções, ele lia, né? Que ele pegou um rolo lá, caiu no Isaías, onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então ele teve emoções, experiência de emoções como alegria, tristeza, medo e amor. Então observem que todos nós, como pessoas, também passamos por isso. Características psicológicas, autoconsciência, ele tinha a capacidade de uma imagem de si mesmo e de sua própria existência, ele sabia quem ele era, criatividade, então ele tinha a habilidade de criar, de inventar e imaginar, porque ele é uma criança, ele vai ser um adolescente, depois vai se tornar homem, empatia, ele tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, ele sente pesar na morte de Lázaro, ele sente pesar por algumas mulheres, sabe? As necessidades da pessoa. Então, a motivação, ele tinha a força que impulsionava as pessoas a alcançar seus objetivos e a realizar suas inspirações. Então, ele tinha uma motivação, mesmo que fosse a do pai, mas ele sabia quais. Características sociais. Comunicação, a habilidade de se comunicar com os outros. Então, ele tinha um grupo, ele tinha relações pessoais com essas pessoas, cooperação, trabalhava em equipe, porque ele tem os seus discípulos, ele tem as mulheres, empatia social, a capacidade de entender aí as questões sociais aí das pessoas, como pobreza, como doença, como dor, responsabilidade. Então, ele tinha a capacidade aí de assumir a responsabilidade por suas ações e decisões. Então, ele é um povo da gente como a gente. Além das capacidades espirituais, busca de significado, procura por um propósito, significado da vida, conexão com algo maior, a sensação de estar conectado com algo maior do que si mesmo, que no caso seria Deus, esperança, a capacidade de ter esperança e confiança no futuro, fé, a capacidade de acreditar e confiar em algo ou em alguém. Então, ele acredita nos discípulos, ele confia nos discípulos. Segunda grande seção, heresias que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo. Então, um bispo, o Apolinário era um bispo de Laodiceia, nasceu aí provavelmente em 310 e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega Jesus, que Jesus encarnado teve um espírito humano. Olha isso, gente. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que no caso é carne ou corpo, que é a parte boa, né? Na Bíblia sempre é a parte boa do ser humano, no caso, só soma no sentido de corpo, de carne aqui, a psique, que no caso seria a alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e o pneuma, que seria a alma racional. Em relação a Jesus, dizia-se que ele possuía um soma humano e uma psique, ou seja, só tinha corpo e alma, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. Então você vê que é realmente uma heresia, porque vai descaracterizar a humanidade de Jesus. Então essa heresia do quarto século tem algumas questões importantes, como negação da encarnação. Então, eles negam a encarnação de Deus em Jesus Cristo, que é um dos dogmas fundamentais do cristianismo, que nós cremos na encarnação de Deus em Jesus Cristo. A alteração da natureza de Jesus, ou seja, eles alteram a natureza de Jesus, tornando o menos humano e mais divino, ou seja, para eles Jesus é mais divino e menos humano. Consequências para a salvação: se Jesus não tivesse uma alma humana, ele não poderia ter sofrido e morrido em nosso lugar, o que é fundamental para a doutrina da salvação, ou seja, o homem só pode ser salvo por meio do sacrifício vicário de Jesus. Reação da igreja. Então, o apolinarismo foi condenado pelo Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo, que afirmou que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, e que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, naturezas que são indivisíveis e inseparáveis, segundo aqueles 7 concílios que eu falei na última aula. A igreja, voltando aqui,
no segundo tópico, a igreja precisa sempre ter um discurso de defesa contra as seitas e as heresias modernas. Nós estamos falando de seitas, ou de heresias, melhor dizendo, porque elas surgiram dentro da igreja. Nós estamos falando de heresias que foram combatidas racionalmente com o conhecimento da palavra. Então, aqui é a gente ter um bom conhecimento da palavra para debatermos e combatermos as heresias que são fundamentadas dentro da igreja. Eu acho que as heresias elas são mais nocivas do que as seitas, porque o cristão não vai ser facilmente enganado por uma seita, mas uma heresia dentro da igreja, em cima do altar, nos seminários, nas faculdades, é muito mais fácil do que uma seita. Aí agora, desculpa aqui, vou voltar para poder ler aqui a monotelismo. Surgiu no século VII como uma tentativa de resolver os debates teológicos sobre a natureza de Cristo, que se intensificaram após o concílio de Calcedônia em 400, no quinto século, que afirmou que Jesus possuía duas naturezas, divina e humana. Então, após esse concílio, os debates foram se intensificando. E aí, no sétimo século da nossa era, surgiu aí esse movimento. Duas naturezas em uma única pessoa. Defensores proeminentes incluíram o imperador Heráclito e o patriarca de Constantinopla, Sérgio I. O objetivo inicial era unir diferentes facções dentro da igreja, especialmente os monofisitas, que afirmavam que Jesus tinha apenas uma natureza. O monotelismo ensinava que Jesus possuía duas naturezas, humana e divina, mas apenas uma única vontade, telema, porque a palavra telema no grego significa vontade, que era controlada pela divina, e mono, que seria isso. Então, por isso, monotelismo, ou uma ou única vontade. Ou seja, a vontade, as duas naturezas, elas estavam ali, eles reconhecem, mas apenas uma única vontade, que era controlada pela divina, ou seja, a divina controlava a natureza humana, e isso não é verdade, e ela foi rechaçada pela igreja. Alegando-se que ter duas vontades distintas em Cristo criaria um conflito interno ou divisão em sua pessoa. Então você vê que é uma heresia que vai se estabelecer dentro da igreja, mas que vai ser totalmente destituída da igreja. Por quê? Porque a igreja acredita no equilíbrio das duas naturezas, tanto humana e divina. Então Jesus tem sim vontade humana, Jesus tem sim vontade divina. Na vontade divina, totalmente disposto a obedecer ao Pai. E na sua vontade humana, ele também está disposto a obedecer o Pai. Terceira e última sessão, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. A Bíblia também fala que Jesus esteve em Tiro e Sidom, que são países que estão fora também ali da região da Judéia. Então a gente precisa entender que essas são questões, gente, que não tem muito cabimento. Você pode pesquisar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma nação que acreditou que seria o novo povo escolhido de Deus para poder transmitir a mensagem. Tem essa ideia também nos Estados Unidos. Então, essa ideia de Jesus ter ido na Índia para poder trazer a religião indiana dentro desse contexto de Jesus, como se Jesus fosse um tipo monge aí segundo aquela movimentação da Índia. Agora, em relação às heresias,
que mencionamos anteriormente, é importante notar que elas ainda existem em algumas formas nos dias atuais. O apolinarismo ainda é encontrado em algumas igrejas ortodoxas orientais. O monotelismo ainda é encontrado em algumas igrejas ortodoxas também orientais. E em algumas denominações protestantes. O docetismo, que acredita que Deus criou, mas abandonou a humanidade, ainda é encontrado em algumas denominações protestantes e algumas igrejas não tradicionais. Eu não as cito, mas eu convido você a pesquisar quais são as igrejas protestantes não tradicionais que acreditam no docetismo, no monotelismo, porque às vezes a gente acaba sendo censurado também lá no canal. Jesus era visto como alguém da comunidade. Jesus era visto como alguém da comunidade, um membro da sociedade judaica da época. Isso para mostrar a humanidade de Jesus. Ele não era visto como um estranho ou um forasteiro, mas sim como alguém que fazia parte da comunidade. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, e cresceu em Nazaré, na Galiléia. Então você vê que ele vai no norte ao sul, ele está do norte ao sul. Ele era filho de Maria e José, um carpinteiro, e tinha irmãos e irmãs. Jesus era um judeu e sua família era parte da comunidade judaica. Ele é obrigado a subir com os pais, ainda no ventre, para fazer o censo, e aí ele nasce em Belém. Jesus foi criado como carpinteiro, o que indica que ele seguia a profissão de seu pai adotivo José. Esse detalhe reforça sua identidade como alguém comum, pertencente à classe trabalhadora e com uma rotina da vida simples. Supõe-se que Jesus ele aí também aprendeu essa profissão porque é um legado. A carpintaria era um legado transmitido de pai a filho. Conclusão, chegamos ao final, porque essa lição aí, como ficou grande, alguns outros grandes tópicos, essa aqui só teve dois subtópicos. Como já vem sendo mencionado anteriormente, como já vem sendo. Isso. Não é bíblico negar tanto a natureza divina quanto a natureza humana de Jesus. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Os textos sagrados deixam claro a sua existência humana e demonstram a sua atividade divina. Ele é Deus como Pai e se manifestou como Filho encarnado. Jesus é o único que desceu do céu, como Jesus disse. Ninguém subiu a não ser aquele que desceu. Então ele é o único, ele é humano, ele é divino, ele é o pão vivo que desce do céu. Gente, até a próxima aula, já está chegando o final do trimestre. Um abraço, Haris Kaerene, Deus abençoe.